Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do segundo ano. Hoje o papo é sobre algo que está em todo canto: os influenciadores da opinião pública. Aquele vídeo que muda tudo o que a gente pensa, sabe? Aquele post que faz a gente repensar uma ideia. Tudo isso influencia muito, né? E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado que entende muito bem do assunto, que é o mundo digital e o poder dos influenciadores. Antes de mergulhar no tema, bora entender o que é opinião pública. É basicamente um conjunto de ideias e valores que circulam entre as pessoas e moldam o que a gente acredita e faz. Antigamente, quem formava isso eram os jornais, os políticos e os líderes religiosos. Hoje, bastam 15 segundos de vídeo no TikTok para mudar o que está na cabeça de milhões de pessoas. Total! Às vezes um vídeo viral muda o assunto da semana inteira. E nem precisa ser notícia. Pode ser só uma opinião, até mesmo uma piada, que todo mundo já pode pensar diferente. E o pior é que a gente compartilha sem nem saber de onde veio. Pois é, a influência hoje é tão rápida que às vezes a gente nem percebe que está sendo influenciado. Para entender melhor esse poder dos influenciadores digitais, a gente convidou o Dia6 Boy, que vai contar pra gente como tudo isso funciona na internet. Olá, estou aqui com o professor Dia6 Boy, na escola Maria Marina Soares. Tudo bem com o senhor, Boy? Tudo bem, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Vamos começar aqui a nossa primeira pergunta. Você acha que os influenciadores têm mais poder hoje do que os jornais ou os políticos? Eu acredito que sim, porque onde o influenciador pode alcançar, né, os jornais muitas vezes não chegam lá, porque hoje a mídia ela se desenvolveu de uma forma tão grande mesmo, né, que hoje qualquer pessoa, uma pessoa que não tem talvez a leitura, que não tem ainda, mas tem um celular ao lado, e ele por meio, né, de vídeos e tudo mais, ele vai conseguindo ver coisas que por meio da leitura talvez ele não conseguiria. Então hoje o poder da mídia, sabe, tem aquele poder que chega, né, até mesmo fazer com que pessoas que nunca na vida tenham tido acesso à informação hoje estão tendo, por meio da mídia, por meio de um celular. Hoje, quem não tem um celular e quem não tem também a internet ali no seu próprio celular. Então eu acho que é por isso que hoje os influenciadores, aqueles que hoje já chegam a níveis de milhões e milhões, chegam às pessoas porque é o único meio que elas têm de, né, sabe, de ver o mundo é através da tela do celular. Eu acho isso, por isso que hoje o influenciador ele tem esse poder de chegar aonde muitas vezes um jornal, um livro não chega. Desse jeito, eu acho. Mas e quando esse poder é usado de forma errada, como espalhar desinformação ou fake news? Hoje nós sabemos muito bem que o poder, né, que uma fake news pode ter, né, a gente sabe que alcança níveis alarmantes. Hoje as pessoas acreditam muito mais numa mentira do que numa verdade, né, quando falada de forma clara. Porque o poder que o fake news tem é aquele poder de destruir família, destruir lares, destruir pessoas, destruir relacionamentos. Então, hoje no Brasil, a gente vê o quanto, né, as pessoas estão se deixando levar por essa parte, né, da mídia. A mídia está aí para ser usada de forma consciente, de forma clara, de forma educativa. Mas só que, por outro lado, vem essa questão, né, das notícias falsas que estão todo dia aí presentes nas redes sociais, na televisão, no rádio, no jornal e por meio do celular, por meio, né, é onde a gente vê que se espalha mais rápido por causa justamente, né, das redes sociais. Então, a gente tem que ter aquela consciência, saber filtrar aquilo que a gente vê na nossa tela. Nós temos que ter a capacidade de distinguir, discernir o certo do errado para que a gente não possa cair em armadilha. Porque uma vez caindo numa armadilha, você poderá pagar um preço muito alto por mentir e por difundir essa mentira, tão chamada fake news. Mesmo assim, tem aqueles influenciadores que fazem o bem, né? Que usam o seu alcance, o seu número de visualizações para coisas sociais ou ambientais. Nós sabemos muito bem que existem muitos influenciadores, até mesmo no próprio Instagram, a gente vê, né, que tem pessoas que têm o dom de falar mensagens, né, para ajudar outras pessoas. Por exemplo, hoje a questão do universo da psicologia é muito grande, porque sempre tem pessoas necessitando de ouvir uma palavra amiga, de ouvir uma mensagem
né, boa, que possa transformar, né? Ou seja, muitos influenciadores também trabalham na internet com o intuito de ajudar pessoas que estão passando fome, passando necessidade. Eu sempre vejo influenciadores fazendo bingos, rifas, com o intuito, né, de ajudar outras pessoas, né? Então, a palavra amiga, a mensagem positiva, aqueles influenciadores que trabalham rifas, bingos, para poder ajudar a pessoa que está passando necessidade, passando fome, ou adquirir, juntar um dinheiro para um grupo ou pessoas fazerem certas cirurgias. Então, a internet não é de todo mal, sabe? Porque se a gente não, como eu disse, se a gente não procurar verificar o que você está vendo ou o que você está passando para as pessoas, né? Se você não fizer isso, você não está desenvolvendo a questão do senso crítico. O meu senso crítico pode ser desenvolvido através da manifestação de um pensamento de uma outra pessoa, assim também como o meu pensamento pode mudar a vida de uma outra pessoa. Então, a partir do momento em que eu digo, a vida é um sucesso contínuo para quem sabe fazer e exigir a si mesmo. Quem ouve essa minha mensagem, em um dos vídeos que eu faço na internet, no vídeo do OK, pega aquela mensagem e vai fazer uma autoanálise da sua vida. Será que realmente aquilo que eu estou dizendo está servindo para você? Né? Então, muitas vezes, os influenciadores que semeiam a palavra, que semeiam e espalham a sua ajuda, né, eles podem também estar cooperando para que essa internet não se torne, né, um espaço, um ambiente só de maldades. Mas você acha que a gente é influenciado pelos meios tradicionais, como TV e jornal, ou os meios digitais com as redes sociais já tomaram completamente o lugar deles? Assim, tipo, na nossa cidade, poucas pessoas usam jornal para ler, né? Até mesmo hoje os adolescentes que estão terminando o ensino médio, é muito difícil eu ver algum deles tirando um momento, né, para assistir um jornal nacional, para ouvir alguma notícia que venha de um canal importante, tipo CNN e outros mais, né? É muito difícil, sabe? Por isso que hoje a internet está competindo com os meios tradicionais, tipo televisão, rádio, jornal, vai sair vitoriosa, né? Poucas pessoas assistem TV, poucas pessoas leem o jornal. Muitos usam o seu aparelho de TV, né, que é tradicional, mais para assistir um filme, né? Assistir Netflix, assistir, sei lá, algum filme nos canais de streams. Mas dizer que hoje os meios tradicionais influenciam essa garotada que aí está, eu não posso dizer que sim, não posso dizer que sim, porque realmente não influencia. Porque eles estão o tempo todo, 24 horas no ar, com o seu aparelho celular. Talvez, né, a sua TV em casa, o seu rádio ou o jornal tenha se tornado algo obsoleto. Com certeza a tendência é se tornar mais obsoleto ainda e não conseguir mais atingir, né, o jovem parar para assistir o Jornal Nacional ou alguma coisa. Então é difícil, então tornou-se obsoleto. E aqui vai uma mensagem do dia 6 para todos vocês que assistem nosso podcast hoje. Então assim, sabe, pessoal, a gente vê hoje que o jovem, a gente tem medo de que no futuro nós tenhamos pessoas, máquinas, que estejam pensando iguais as máquinas estão. Ou seja, as máquinas não pensam, mas ele está tão bitolado, assim que somente o que a internet traz, que não está mais tendo tempo para ele pensar. Você vê hoje que depois da evolução aí do site GPT e tudo mais, as inteligências artificiais no Instagram, no WhatsApp, né, os sites aí sem vídeo, toda hora o site GPT, então as pessoas estão pensando menos, então a tendência, eu uso aqui um visual, ficar tão alienado por causa da mídia, que ninguém sabe o que vai ser, né, da massa pensante que aí está, que é o adolescente, o jovem que estuda, o aluno do ensino médio. Então, quer dizer que se não houver, né, um trabalho por parte das escolas de fazer com que o jovem também pare para pensar, desenvolver o seu pensamento crítico e não se deixar levar pelos sites aí de a tendência é a gente ficar num mar, sei lá, sem saber para onde ir, um caminho sem volta, sabe? Então é isso, pode acontecer. Então, dá pra dizer que a influência tem dois lados, o bom e o perigoso. Ela pode informar, inspirar e dar voz, mas também pode manipular, espalhar mentiras e criar bolhas. Por isso é importante pensar com a própria cabeça e não se deixar levar por tudo que aparece. E sempre se perguntar, por que essa pessoa quer que eu pense assim?
Exato. O que a gente precisa é aprender a consumir o conteúdo com mais consciência. No fim das contas, o influenciador é só alguém que mostra seu ponto de vista. Quem decide acreditar nele ou não acreditar, somos nós. E é isso, pessoal. Hoje a gente entendeu que influenciar é muito fácil, mas pensar de forma crítica é um verdadeiro desafio. Então fica a pergunta: quem mais influencia a sua opinião hoje? Os políticos, jornalistas ou influenciadores digitais? Pense nisso e conta aqui pra gente discutir no próximo episódio. E obrigada por ouvirem. Até a próxima!